E aí, gente, beleza? Eu sou a Cíntia, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Eu escolhi começar por essa tag dos 50% porque é uma ótima forma de fazer um balanço, né, do que eu andei lendo nesses primeiros meses do ano. E é uma forma também de vocês terem um vislumbre do que eu costumo ler, dos meus gostos literários. E esta tag foi criada originalmente em um canal gringo, eu não tenho o link porque eu procurei e não encontrei, mas ela foi traduzida pelo Geek Freak e eu vou deixar o link do canal dele no box de informações. Vamos então às perguntas. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora? E eu li muitos livros bons nesse semestre, mas eu vou falar aqui sobre o mais significativo deles, que foi o Só Garotos, da Patti Smith. Esse livro, ele significou tanto pra mim que foi responsável por eu tirar este canal do mundo das ideias e colocar ele em prática. É um livro sobre como artistas se desenvolvem, então é um livro de memória sobre a vida da Patti Smith e do Robert Mapplethorpe, e vai falar sobre como eles sobreviveram à Big Apple, né, a Nova York, e como eles se desenvolveram enquanto artistas. É também uma homenagem da Patti Smith ao Robert Mapplethorpe, que foi esse fotógrafo bem famoso que acabou falecendo nos anos 80 em decorrência da AIDS. E é um livro muito bonito sobre o amor, talvez seja o livro mais bonito que eu já li sobre o amor, tanto o amor romântico quanto o amor de amizade. E é um livro muito sensível e muito delicado, que vai falar tanto sobre os processos de criação dos dois, como também da vida deles, dos percalços, dos contratempos, e é uma leitura muito enriquecedora. Eu pretendo fazer um vídeo sobre os livros da Patti Smith e daí eu falo um pouco mais sobre eles. A pergunta número 2 é: a melhor continuação que você leu até agora? Não é exatamente uma continuação, mas como eu não li nenhuma outra neste semestre, então eu vou falar sobre esse livro, que é o How to Be a Man and Other Illusions, do Duff McKagan. É um livro de memórias também, que vai falar sobre os anos após o Guns N' Roses, como ele se manteve sóbrio, né? Como ele continuou fazendo música juntamente com as bandas que ele foi criando ao longo do tempo, que ele foi também colaborando, né? Inclusive o Loaded, que foi uma banda que ele formou, e também o Velvet Revolver, do Slash. E fala também sobre como ele, estando sóbrio, venceu o medo de pisar no palco sem nenhuma ajuda do álcool ou de drogas. E esse é um livro muito interessante porque ele é escrito, os capítulos são organizados de forma a fazer uma espécie de manual da boa vida. Então aqui o Duff vai falar sobre as coisas que deram certo pra ele, os conselhos que ele colocou em prática, como ele se manteve afastado das drogas e como ele está afastado até hoje, né? Como ele mantém um casamento saudável, como ele cria as filhas. E tem dois capítulos que eu gostei bastante, que são dicas de livros que ele gosta bastante e também dos melhores álbuns que ele já escutou até então, né? E esse livro ele foi publicado em 2014, se não me engano, deixa eu ver aqui, 2015, e infelizmente não tem tradução para o português. Espero que alguma editora se compadeça dos fãs brasileiros e lancem aí uma edição em português, porque é um livro muito agradável de se ler. Pergunta número 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Sim, principalmente alguns livros que eu apoiei através de financiamento coletivo. E tem o Cidade dos Amaldiçoados, do John Wyndham, que está sendo publicado pela editora Diário Macabro, que saiu pelo Catarse. Também tem o Varney e o Vampiro, da editora Sebo Clepsidra. E um livro que não foi apoio coletivo, mas eu comprei na pré-venda, que foi o Grande Livro dos Vampiros, saiu pela editora Pipoca e Nanquim. Estou muito ansiosa para ler esses livros. Pergunta número 4. O livro mais aguardado do segundo semestre?
Eu acho que é o Fantasmagoriana, que também está saindo por meio de apoio coletivo pela editora Sebo Clepsidra. São contos de fantasma em língua alemã, então deve ser muito interessante, deve ser muito bom de se ler. Pergunta número 5. O livro que mais te decepcionou neste ano? Eu acho que essa decepção, ela se deve em grande parte à minha própria expectativa, que foi muito alta. Eu acabei vendo algumas resenhas deste livro no Booktube e eu fiquei bem interessada, porque trata-se de uma história da relação difícil de uma mulher com a maternidade, e esse livro me interessa, esse tipo de assunto me interessa, mas eu não gostei nem um pouco do desenvolvimento dele, não gostei da personagem, e não é porque a personagem ela é desagradável, mas ela é um tipo de personagem que eu corro léguas, que é aquele personagem que ele não toma nenhuma responsabilidade pelos seus atos. E fica sempre jogando a culpa de tudo que acontece sobre outros, então eu realmente não tenho interesse em ler esse tipo de história, não. E eu falei tudo isso e não falei o nome do livro. O nome do livro é O Morra Amor, da Ariana Harwicz. Pergunta número 6. O livro que mais te surpreendeu neste ano? E foram 2. O primeiro deles é o Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, e esse livro me surpreendeu de uma tal forma que eu amei profundamente essa história. Eu tava fugindo dele, porque eu costumo fugir de livros que estão muito famosos. Eu gosto de bancar a diferentona, né, e daí eu acabei deixando esse livro passar. Em um determinado dia que eu estava num tédio profundo, peguei o Kindle, comecei a ler e me apaixonei profundamente. Eu já li 2 vezes neste ano, porque eu sempre leio minhas edições físicas também, quando eu compro, né? Eu leio no Kindle, e se eu compro a edição física, eu vou ler a edição física também. E foi o caso desse livro. Trata-se de uma espécie de documentário, de uma grande entrevista com os membros desta banda. Esta banda que alcançou um sucesso meteórico e quando estava no auge, eles se separaram devido a brigas. E esta entrevista investiga as possíveis situações em que esses membros estiveram envolvidos e que culminaram no desbande dessa banda. E é muito gostoso de se ler essa história. Cada personagem é bem vívido, tem um perfil muito bem desenvolvido e a gente praticamente sabe quem tá falando, você não precisa nem ler o nome lá da pessoa da entrevista que está falando, porque eles são muito bem delineados, e é um ótimo livro para quem gosta da música dos anos 60, 70. Eu fiquei me achando muito especial, porque eu imaginei que essa autora tinha se inspirado na história do Fleetwood Mac, e daí eu fiquei me achando muito inteligentona, né, por descobrir isso. E daí eu vi que, na verdade, ela se inspirou mesmo e todo mundo sabe disso. E daí eu fiquei meio triste ter esse baque na minha inteligência. Porém, eu fui ouvir Fleetwood Mac, o que é sempre uma ótima pedida. E um dia eu espero que alguma série traga essa banda e faça músicas para essas letras incríveis que estão todas contidas no final deste livro. Livraço. O segundo livro que me surpreendeu positivamente foi o It's So Easy and Other Lies, do Duff McKagan, que foi o primeiro livro que ele lançou em 2011, e vai falar sobre a infância, a adolescência e os anos no Guns N' Roses, e todos os excessos em que eles estiveram metidos, tanto sexo, quanto drogas, quanto rock and roll, e vai falar também, o que eu mais gostei, é que o Duff vai falar aqui do processo criativo das letras, como acontecia, como eles se juntavam para criar essas letras e também para criar as melodias. E este é um livro muito bem escrito. Me surpreendeu pelo fato de que eu estava esperando o mais do mesmo, né? Porque eu costumo ler muitas biografias de rock e eu estava esperando aquela mesma coisa de sempre, drogas, 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 garotas, 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 e eu meio que tô meio enjoada disso. É meio cansativo, então não me entendam mal, eu adoro uma fofoca, mas pra você ler um livro de quase 400 páginas com muitas descrições de sexo, realmente seria melhor ler um livro hot logo de uma vez. Então, não é o caso deste livro aqui, isso que me surpreendeu. O Duff é um ótimo escritor, ele é muito bem articulado e ele não se demora em detalhes que não tem tanto interesse assim. Talvez também pelo fato de que, como ele tem escrito em 2011, ele já estava casado, já tinha filhas, então talvez ele tenha querido dar uma maneirada, né, no tema.
Mas não importa, o importa é que o resultado final é muito bom, e esse é um livro muito bem humorado e é bem rápido de ser lido. Foi traduzido para o português, mas as edições em português estão caríssimas, está esgotado, e eu espero com todo o meu coração que alguma editora encontre este livro e a sua continuação, né, o segundo, e traduza, porque ele é muito agradável de se ler. Está entre as minhas biografias de rock favoritas, com certeza. Número 7. Novo autor favorito que lançou seu primeiro livro neste semestre ou que você conheceu recentemente. Eu li muitos livros bons neste ano, como eu disse no começo do vídeo, mas com certeza as melhores autoras que eu poderia ter conhecido foram a Patti Smith, a Susan Sontag e a Joan Didion. Da Patti Smith eu li todos os livros em português que saíram no Brasil e eu não vejo a hora de que ela lance mais algum, espero que isso aconteça. Da Susan Sontag eu li o livro de entrevistas para a Rolling Stone, eu li Questão de ênfase, Diante da Dor dos Outros, e eu estou lendo agora aquele livro dela, acho que o mais famoso, que é o Contra a Interpretação, e estou gostando muito, são ensaios ótimos sobre literatura, música e filmes. Da Joan Didion eu li 2 livros dela, que foram O Ano do Pensamento Mágico e Blue Nights, e esses 2 livros vão falar sobre 2 anos tenebrosos na vida dessa jornalista norte-americana, que foram os anos de morte do marido dela e da filha. São livros muito tristes que vão se debruçar sobre o luto e vai falar sobre como pessoas diferentes vão lidar diferentemente com a questão da morte. Pergunta número 8. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. Quedinha eu não tenho, mas o meu respeito e admiração pelo Duff McKagan subiu exponencialmente com a leitura desses 2 livros, e levando-se em consideração de que ele era meu crush da adolescência, eu acho que tá bem respondida essa pergunta com ele mesmo. O fato de que, apesar de estar dizendo aqui personagem fictício, eu não tenho problemas em colocar ele nessa pergunta, porque o quanto há de real e o quanto há de fictício em Memórias, não é mesmo? Pergunta número 9. Seu personagem favorito mais recente. Essa também é uma pergunta fácil e eu vou responder com Um Homem Chamado Ove, vou responder com Ove. Ele é o personagem ranzinza de 59 anos que perturba todo mundo e que um determinado dia decide que não quer mais viver. Então ele vai fazer todo o possível para se matar e ele vai ser sempre interrompido nesse intento. E a partir dessas interrupções é que essa história vai se desenrolar, e é uma história muito bonita, muito engraçada e que vale muito a pena. Também é uma leitura rápida e gostosinha para quando você estiver querendo se sentir melhor. Pergunta número 10. Um livro que te fez chorar no primeiro semestre. Eu me emocionei várias vezes com vários livros, mas eu acho que eu vou colocar Stoner aqui para não repetir nenhum livro, né? Stoner é esse cara, o William Stoner. Ele é esse personagem mediano, vivendo uma vida mediana. Ele tem essa visão apática de tudo. Ele é um homem que olha muito para baixo, ele não sobressai em nada. E ele é um professor de literatura numa universidade, e suas aulas também não são nem boas nem ruins. Ele simplesmente fala sobre um assunto que ele gosta, mas que esse apreço que ele tem pela literatura não aparece em suas aulas, né? E é sobre a vida muito comum deste homem. Só que, surpreendentemente, este é um livro que também desperta muito sentimento em quem lê e desperta muitas questões filosóficas sobre a vida, o universo e tudo mais. E é um livro que deixa muita gente surpreso por ele fazer tanto sucesso. Quero ainda fazer um vídeo sobre esse livro, inclusive investigando as opiniões das pessoas sobre ele. E as minhas próprias, né? Por que esse livro me tocou tanto, sendo que ele é sobre um homem de meia idade vivendo a vida mais comum entre as vidas comuns. Pergunta número 11. Um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre. Eu costumo geralmente me sentir bem feliz com as leituras que eu faço, mas para dar um exemplo aqui, eu vou falar de Mal Flanders, do Daniel Defoe. Esse livro foi muito gostoso de se ler.
ele fala sobre essa mulher vivendo no começo do século XIX, no começo do século XVIII na Inglaterra, e fazendo o possível para se manter viva e tendo que lidar com todos os problemas decorrentes do fato dela ser uma mulher vivendo nessa época tão restritiva para mulheres. Eu vou ler o resuminho aqui para vocês, que dá uma ideia geral do livro. As aventuras e desventuras da famosa Moll Flanders e companhia, que nasceu na prisão de Newgate e ao longo de uma vida de contínuas peripécias que durou 3 vintenas de anos, sem considerarmos sua infância, foi por 12 anos prostituta, por 12 anos ladra, casou-se 5 vezes, uma das quais com o próprio irmão, foi deportada por 8 anos para a Virgínia e, enfim, enriqueceu, viveu honestamente e morreu como penitente. Escrito com base em suas próprias memórias. Esse é um ótimo livro e, além do mais, o Daniel Defoe vai colocar aqui na narrativa os pensamentos dele acerca da educação para mulheres, do direito das mulheres à sua própria vida, e isso é bem interessante de se acompanhar. Pergunta número 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Eu não assisti nenhuma adaptação que eu me lembre. Eu não costumo assistir muitos filmes e geralmente eu assisto sempre os mesmos. Eu sou muito falha nesse sentido. Mas eu acho que eu assisti Cruella e eu acho que é o que mais se aproxima aí de uma adaptação e eu gostei bastante. É um Diabo Veste Prada da Disney, bem legal. Pergunta número 13. Sua resenha favorita deste primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Eu não tenho ainda, não tenho como responder essa pergunta. Pergunta número 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou neste ano? Sem dúvidas, o livro mais bonito que eu comprei neste ano foi esta maravilha aqui, A Década do Rock, do Mark Weiss. Este é um compilado de fotos de bandas dos anos 80, e o Mark Weiss vai colocar aqui alguns textos sobre como que se deu essas fotografias, qual a relação deles com esses artistas. E aqui a gente vai encontrar de tudo, tem Lita Ford, tem Guns N' Roses, tem o Van Halen, tem várias fotos do David Lee Roth, tem Bon Jovi, Poison, Cinderella, tem Motley Crue, tem as grandes bandas, Twisted Sister, tanto as bandas de glam quanto bandas de hard rock. E eu, como não sou uma pessoa que se liga muito nessas subdivisões do rock and roll, eu amo como um todo, esse livro aqui é um livraço pra mim. Amei de paixão, eu estou sempre vendo as fotografias e eu vou tentar deixar algumas aí na edição do vídeo pra vocês verem. Valeu cada centavo, é o meu amor. Pergunta número 15, a última pergunta. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o fim do ano? Então, gente, eu sou um fracasso com metas porque eu costumo ler o que eu tô com vontade, então eu evito fazer metas, porque às vezes eu entro nesses vórtices e eu fico perdida neles. Por exemplo, nesses meses passados eu fiquei lendo muitas biografias de rock e no geral de escritores também e não ficção, então eu leio o que me dá vontade. Mas, ainda assim, eu quero começar um projeto de ler Eu agradeço muito a quem assistiu esse vídeo até aqui. Se vocês gostarem, por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia e até mais. Tchau, tchau!